Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal Espírita Cristão Rossano Sobrinho, trazer a vocês mais uma reflexão que eu acho que vai ser super legal para nós. Mas antes disso, peço a vocês para que vocês possam curtir este vídeo, comentar com os amigos, compartilhá-lo e se inscrever neste nosso canal, que traz tantos outros vídeos, tantos outros artigos tão maravilhosos para o nosso consolo. Bem, vamos começar pegando um pequeno trecho deste livro aqui, A Chave para a Liberdade, para que nós possamos fazer a reflexão de hoje, cujo tema é: somos gratos pela evolução coletiva já alcançada? Existiu um diálogo entre duas personagens deste livro, Luísa e Marta, e elas falavam o seguinte: Marta, conversarei com Onofre sobre a situação de sua família. Tentarei pedir mais tempo para a execução da dívida, porém, entenda que eu não posso interferir nos negócios de meu marido. Você entende? Marta responde: eu sei, Luísa. Eles não enxergam em nós capacidade para auxiliá-los nos negócios. Edgar é igual, me vê apenas como a dona de casa, a mãe de seus filhos e esposa fiel. Suspirou tristemente. E aí continua: Marta demonstrava muita tristeza em suas palavras. Luísa, por sua vez, compreendia os sentimentos de sua amiga, porque Onofre, apesar de sempre dizer que tudo o que possuíam eram dos dois, jamais abriu brecha para que ela o auxiliasse, e a única vez que tentou dissuadi-lo a não prejudicar alguém em seus negócios, ele a colocou em seu devido lugar. A Marta, ela tinha falado com a Luísa que antes, quando ela vivia com os pais, antes de casar, ela sempre acompanhou os negócios do pai. E o pai, ele tinha dito ao seu marido, no dia do casamento, o quanto ele deveria valorizar as opiniões da sua esposa, porque a Marta, ela tinha uma boa visão para os negócios. O marido, naquela época, não concordou muito com o pai e simplesmente ignorou aquilo que seria um bom conselho para a sua família. Paro por aqui. Bem, se vocês observaram, essa passagem, ela aconteceu entre duas mulheres num tempo em que as mulheres elas não eram tão valorizadas assim. Observem a diferença entre esse diálogo e o que acontece hoje conosco. É claro que existem lugares no mundo em que as mulheres não são tão valorizadas assim. Mas aonde nós nos encontramos, no Ocidente e em outros lugares no Oriente, as mulheres hoje elas já alcançaram patamares em que elas ainda, apesar de não sentirem uma igualdade entre todos, mas ela está buscando esta igualdade, buscando essa elevação profissional, pessoal, né? Numa sociedade. E aí, eu me lembrei de uma passagem do Livro dos Espíritos, que é a passagem onde a gente estuda a lei do progresso. E no item 781, faz a seguinte pergunta aos espíritos: o homem pode deter a marcha do progresso? A resposta: não, mas pode impedi-lo algumas vezes. Lembram quando eu falei que existem ainda lugares neste mundo em que as mulheres elas são muito oprimidas, elas não têm voz ativa? Então, a princípio, a gente olha para essas sociedades e a gente fala: nossa, isso nunca vai mudar. Só que se nós pensarmos na nossa própria sociedade, há não muito tempo atrás, a gente vivenciava algo semelhante. A mulher não tinha voz, a mulher era propriedade dos homens, antes dos pais, depois dos maridos. A mulher não tinha vez. E com o passar do tempo,
com uma luta de uma categoria, né, de um gênero. Essas coisas foram modificando. Hoje nós estamos vendo isso acontecendo também com outras categorias, outros gêneros, que buscam também essa mudança de pensamento. E os próprios espíritos, eles falaram, não há como se deter a marcha do progresso, mas há como impedi-lo algumas vezes. O que seria isso? E aí vem a segunda pergunta, a 781A, que diz, é feita dessa forma. O que pensar dos homens que tentam deter essa marcha e fazer retroceder a humanidade? Os espíritos respondem: pobres seres que serão punidos por suas próprias ações, serão arrastados pela torrente que querem deter. Então, podemos impedir em razão de acreditarmos que determinada mudança retirará de nós, infringirá alguns dos nossos interesses, prejudicará alguns dos nossos interesses, e nós podemos querer, talvez em razão de algum poder que nós detenhamos, poderemos querer deter o progresso. Só que o progresso é um processo natural, ele faz parte da lei divina. E todos nós que quisermos deter aquele progresso que seria inerente à própria humanidade, aqueles que desejarem deter serão arrastados, ou seja, seria como se nós quiséssemos colocar gravetos para impedir uma enxurrada que está se aproximando para que ela não prejudique uma cidade inteira à sua frente. Então, nós temos que começar a pensar, somos gratos diante desta evolução coletiva, diante deste progresso que nós vamos conquistando pelo nosso suor, pela nossa ascensão espiritual, pela nossa ascensão intelectual e moral, mas também temos que ser gratos por esta lei, dentre outras tantas leis que somadas nos dão a possibilidade de alcançarmos esse bem maior, este bem coletivo. Muitas vezes nós olhamos, conseguimos pelo nosso suor, pelas nossas lágrimas, conseguimos atingir determinados patamares de reconhecimento. E na maioria das vezes nós não damos o crédito àquele que criou tudo perfeito para que nós pudéssemos alcançar tudo isso através do nosso bom entendimento, que é o Pai Criador. Ele, na formação desses mundos, na formação de tudo que existe, na formação dessas leis perfeitas, ele nos deu condição de, crescendo, utilizando essas leis naturais, nós pudéssemos alcançar tudo aquilo que será necessário para o nosso crescimento moral. E aí, continua aqui a leitura do Livro dos Espíritos, na hora que falam o seguinte: não há homens que impedem o progresso com sua boa fé, pensando favorecê-lo, porque o veem sob o ponto de vista e muitas vezes onde ele não está? Prestem atenção, a resposta. São como uma pequena pedra colocada sobre a roda de um grande carro e que não o impede de avançar. Mesma coisa, eu não consigo impedir uma enxurrada com pequenos gravetos. Eu teria que ter uma estrutura forte para poder impedir a força das águas. E a lei do progresso, as leis divinas, elas seguirão no tempo certo, tudo certo para que as coisas possam acontecer, somados ao nosso esforço em querer alcançar tudo isso. E aí, somente para que a gente possa finalizar um pouco dessa leitura que eu quis trazer para vocês, vem a pergunta 785 que fala: qual o maior obstáculo ao progresso? A gente até imagina, né? E se fala o orgulho e o egoísmo, todos inerentes a nós.
E aí eles falam, quero falar do progresso moral, uma vez que o progresso intelectual avança sempre e parece, aliás, à primeira vista, dar ao egoísmo e ao orgulho força duplicada ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas, que, por sua vez, estimulam os homens às pesquisas que esclarecem seu espírito. Então, muitas vezes a gente olha e parece que está tudo indo de mal a pior. Quer dizer, quanto mais o nosso nível intelectual aumenta, parece que mais a gente vai valorizar aquilo que não seria os nossos tesouros internos, íntimos e espirituais, mas ao mesmo tempo tudo isso ele provoca o incentivo ao crescimento, por exemplo, das ciências, e as ciências elas podem provocar aquilo que seria o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque há um esclarecimento do espírito sobre essas coisas. Então vamos lá pensando no espiritismo. Kardec ele dizia que o espiritismo era uma filosofia e que o espiritismo seria, no tempo certo, os espíritos falavam isso, no tempo certo iriam ser comprovados pela própria ciência. Então, quando nós imaginamos isso, nós pensamos, a ciência é uma aliada, a ciência ela traz esclarecimento que nos faz compreender aquilo que existe, porque o Pai fez tudo muito perfeito. Percebem? Então, quando nós falamos sobre nós sermos gratos por esta evolução coletiva, nós estamos falando de sermos gratos pelas nossas ações, sermos gratos por nós estarmos desejando abrir os nossos olhos e observarmos a importância de cada indivíduo na sociedade, não só as mulheres, como todos os outros. Todas as outras pessoas que hoje são minoria e que buscam um pouco de reconhecimento. Mas não podemos deixar de ser gratos àquele que tudo criou e que nos deu instrumentos para que isso fosse acontecendo de uma forma bastante concreta, através de suas leis divinas, inclusive esta que eu trouxe para vocês, que é a lei do progresso. O Pai, ele deseja que exista essa igualdade, ele deseja que exista essa harmonia, e nós vamos alcançar isso através destas leis que nos levarão a este progresso e através do nosso esforço de fazer com que isso chegue na nossa sociedade. Eu espero, meus amigos, que a nossa reflexão de hoje possa ter trazido para vocês um pouquinho do que pensar. Eu espero que vocês possam ter um ótimo domingo, uma ótima semana e que nós possamos nos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.